Instituto de Financiamento à Pesquisa de São Paulo divulga pela primeira vez o nome de pesquisadores acusados de fraude. Casos de má conduta no meio científico aumentam em todo o mundo. Com a pesquisa de Rinaldo, vai ser possível saber como é o gasto da energia elétrica em diferentes edifícios e, assim, criar parâmetros para um consumo eficiente. Já são 3 anos de estudos e ele só deve terminar em 2016. O nosso laboratório atende a indústria também. A gente tem que dividir o nosso tempo, né? Muitas vezes despender de horas além, né, do nosso expediente para que realmente a pesquisa ande. Para publicar trabalhos científicos, o pesquisador precisa seguir regras e exigências, o que nem sempre acontece. A FAPESP divulgou pela primeira vez casos de plágio e fraude de dados em estudos financiados pela Fundação. A situação de um programa de pós-graduação ou de um professor em especial, para conseguir financiamentos, para conseguir condições melhores para sua pesquisa, ele tem que publicar muito. E nisso de publicar muito, algumas pessoas agem de má fé. 3 casos são de pesquisadores da USP, um da Unicamp e outro do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. A punição mais simples é a divulgação do nome do pesquisador. A mais grave é o cancelamento das bolsas e a devolução dos recursos. Uma lista com mais 5 nomes deve ser divulgada em breve. O fato da FAPESP ter publicado os resultados dessa pesquisa vai ajudar a uma conscientização e a um policiamento, autopoliciamento melhor dos institutos. A violação nas pesquisas tem aumentado no mundo inteiro. Um estudo encontrou problemas em 2.000 pesquisas realizadas em 56 países. Estados Unidos, Alemanha, China e Japão respondem por 3/4 das retratações. Alguns casos ganharam repercussão internacional, como o do cientista sul-coreano que em 2004 anunciou uma clonagem de embriões humanos. Era falsa. Ele foi condenado por desvio de recursos, mas não foi preso. Atualmente realiza pesquisas no setor privado, mas o recordista é um anestesista japonês. Dos 212 artigos publicados por ele, apenas 3 foram considerados autênticos. A pesquisa científica virou uma indústria de grandes proporções. E nessa indústria, então, existem possíveis lucros econômicos e também reconhecimento e prestígio. Marco Antônio Villa, boa noite. Uma das causas é o maior acesso à internet? Não só, viu? Porque eu já conheço casos na Faculdade de Filosofia da USP de plágio. Eu me lembro de um que envolvia uma conhecida professora da área de filosofia e que foi um escândalo à época, né? Eu me lembro muito bem. Ela esqueceu disso, mas eu não esqueci, né? Acho que outros que acompanharam esse episódio e tal. Então, isso nós já tivemos casos de plágio nos anos 80, no Rio de Janeiro, numa briga entre intelectuais, um acusando o outro, e havia, claro, o texto plagiado e tal. Por outro lado, agora, no caso desse da FAPESP, eu acompanhei, eu acho que primeiro precisa dar direito de defesa. Antes de publicar o nome e acusar que houve um plágio, tem que dar direito de defesa àquele que está sendo acusado. Porque depois de um nome ser divulgado que você é acusado de plágio, não há nada, a vida inteira vai ser lembrado desse fato tal. Agora, isso tem nos alunos, por isso que o exemplo do professor é importante, é o Ctrl-C, Ctrl-V. Né? É assim que se faz os trabalhos. Então, se você pega trechos, coloca no Google, você encontra isso tal. Agora, se um aluno faz isso, tem que ser penalizado. Agora, no caso do professor, é gravíssimo. E é dinheiro, são recursos públicos, não só da FAPESP, do CNPq, CAPES e das diferentes fundações que existem de amparo à pesquisa. A FAPESP é a primeira, foi criada no governo Carvalho Pinto, né? Mas de que existem em outros estados aqui do Brasil. Agora, isso realmente é muito grave e os casos, eu vi, parece que foram comprovados nesses citados pela FAPESP e isso, evidentemente, é algo que deve ser repudiado pelo mundo científico, né? Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, William. Tem um negócio em torno dessas fraudes, né? Eu acho que a coisa não pode ficar simplesmente na área administrativa. Inclusive, para a segurança de quem pesquisa hoje, é necessário que ele saiba que o seu nome só vai ser exposto depois que for submetido a um regular processo com direito de defesa. Porque, senão, corre-se o risco da competição entre cientistas levar a situações que ficam pouco esclarecidas no que diz respeito à veracidade ou não daquela tese, daquele trabalho científico, essa coisa toda. O Villa lembrou um caso da Faculdade de Filosofia. Eu me lembro, quando eu entrei na Faculdade de Direito, a São Francisco, a grande memória do ano anterior é que os alunos jogaram era uma lata de marmelada
em cima de uma mesa de um concurso para direito romano que existiu na faculdade. Né? Isso eu não vou me esquecer nunca, foi uma surpresa grande que tinha havido uma fraude, um plágio nessa disputa. Então, eu acho que o que nós devemos garantir para os pesquisadores é que eles vão ser submetidos a um processo legal em caso de que sejam acusados de estarem, de uma certa forma, tumultuando pesquisas científicas. E lembrando só um caso que agora a gente tocou na Faculdade de Direito, houve um caso recente, falo 2 anos, por aí, para a história 2, 3 anos é ontem, né? De um pesquisador que foi até secretário de Educação em São Paulo, que ele se autoplagiou. Ele defendeu uma dissertação de mestrado na PUC São Paulo e outra na Faculdade de Direito. Olha, uma acho que na Antropologia e outra na Faculdade de Direito. E ele se autoplagiou, 70% do texto na PUC, na USP era idêntico, e a conclusão era idêntica nas duas. E não aconteceu nada. Eu imaginei, por isso que o Brasil não é sério, que seria cancelado. O que aconteceu na PUC. Para de falar que o país não é sério. Não é sério, porque se fosse sério, esse cidadão... Não é possível. Esse cidadão teria sido cancelado. Não é possível, não. Foi um caso muito conhecido. É seríssimo. São exceções. Eu sei, por isso que a gente está nessa situação excelente que nós vemos em termos de moralidade e ética e tal. E não aconteceu nada com ele. Então, muitas vezes, não é só a questão mesmo da internet, eu acho que não passa por aí, acho que passa pela questão realmente que nós perdemos valores de ética, de respeito à coisa pública, e fica essa história da lei do Gerson, pobre Gerson, que não tem nada a ver com isso, mas de que a pessoa quer levar vantagem. E como foi destacado pelo professor e emérito professor José Gondenberg, um exemplo, né, de pesquisador no Brasil, tem mais de 80 anos, todo dia está trabalhando, né? É que tem essa concorrência no mundo científico pelo número de títulos publicados, de ensaios publicados, né?